Esse é o podcast Nós na Real. Aqui você vai encontrar de tudo um pouco, porque na real a vida é assim. Pegue seu novelo e venha costurar experiências por meio de um diálogo aberto, empático e descontraído com a gente. Acompanhe o nosso conteúdo também nas outras plataformas e redes sociais pelo @Nós na Real. O tema de hoje, pessoal, é para que estimular o autocuidado com quem a gente convive. Vem com a gente, que esse é um tema bem importante para a gente falar sobre as nossas relações e o autocuidado. E quando a gente se conecta com alguém que está do nosso lado e nem sabe para que lado vai no autocuidado, a gente para tudo e vai cuidar do outro. A gente vai ensinar que rolê é esse de autocuidado para outra pessoa. Ou a gente ignora que a outra pessoa não sabe nada sobre autocuidado e segue a nossa vida assim, na boa. Dependendo de quem for a pessoa, é difícil demais fazer essa escolha. E nem sempre sabemos como fazer isso. Vocês percebem que termos uma cultura que prioriza ou não o autocuidado impacta em todo o emaranhado de pessoas? Conviver com quem se cuida é uma coisa, mas conviver com quem não está atento a cuidar de si mesmo pode ser muito desafiador. A verdade é que nós estamos conectados. Somos seres sociais e conseguimos sobreviver a muitas dificuldades, como numa pandemia, por nos organizarmos em grupos. Como falamos no episódio anterior, outras pessoas são fundamentais no nosso processo de aprendizagem e manutenção do nosso autocuidado. E o contrário também é verdadeiro. Nós também influenciamos no desenvolvimento e na permanência de comportamentos de autocuidado dos outros ao nosso redor. Aqui, no Nós na Real, um movimento que buscamos fazer é estimular o autocuidado uma da outra, né, menina? Isso é vital para a sobrevivência do próprio projeto do podcast. E é muito, muito bom construir um projeto que tem essa base com vocês, sabe, meninas? É nesse clima de gratidão por ter um espaço de amizade desse que eu pergunto para vocês. Para que a gente estimula o autocuidado com a gente que a gente convive? Porque é bom pra mim. É bom pra você. É bom pra todo mundo. É verdade isso. É brincadeira, mas é verdade esse bilhete. Todo mundo se beneficia. Muitas vezes a gente não quer, ou as pessoas não querem pedir ajuda, precisar de ajuda, ou até mesmo cultivar essas relações porque dá trabalho, né? Mas ao mesmo tempo, a gente também precisa, você falou, né, da escolha que é difícil muitas vezes. Se a gente deixa pra lá, quando a gente vê que outras pessoas não estão se cuidando, apesar da gente já ter essa atenção, essa preocupação, ou a gente para tudo e vai ensinar, ou a gente fica ali insistindo até que aquela pessoa se engaje naquilo. E tem vezes que é difícil. Quando a gente gosta muito das pessoas e as pessoas não estão engajadas nisso, eu acho que observar o movimento de não praticar o autocuidado interfere em mim também. Então, né, é isso, assim, todo mundo se beneficia quando o movimento acontece, sabe? Sim, eu acho que isso fala muito da história da gente, né? Assim, como nós somos ensinados lá, desde criancinha até depois, sobre o que é autocuidado, o que vale a pena, o que vale a pena não, né? O que é se cuidar, né? Porque muitas vezes isso não é estimulado, isso não é conversado, isso não é visto como algo importante. E tudo bem, né? Que parece que atualmente essa conversa ficou mais presente. Eu sou uma criança dos anos 90. Fui uma criança dos anos 90, não sou uma criança dos anos 90. Ela tá aí também. Ela ainda tá aqui, mas Faz hoje eu parte. já sou, né, uma jovem senhora. E, assim, eu, nos anos 90, não fui muito estimulada a pensar, refletir, fazer isso, entende? Era muito, você tem que fazer as coisas, você tem que fazer, entende? Tem que ir pra escola, e aí tem que fazer o dever de casa, você tá se sentindo mal? Não. Vamos Engole o sorrir, choro. bola pra frente, poeira pra cima e se embora. Segue. Né? Então, assim, isso conta muito, ensina muito como a gente vai desenvolver isso ao longo da nossa vida. Né? Para mim, foi importantíssimo entrar em um processo de terapia no período para desenvolver isso, porque eu não tinha isso.
Eu fui aprendendo aos poucos esse processo. Sim. A gente precisa também escolher onde é que a gente vai estar, né? A gente está falando disso agora, né? Estamos em 2023. As crianças, como Marcela colocou, as crianças que estão nascendo agora, os adolescentes agora, estão num processo muito diferente de falar de cuidar de si, ou então de ter outras pessoas cuidando delas, né? Essas vozes que Marcela estava falando, eu fiquei lembrando e conectando com uma que eu ouvi muito na minha infância, né? Que era criança não tem querer. Ah, sim. Né? E caramba, como que criança tem querer, gente? Talvez seja um serzinho que mais queira coisas, né? A gente tem querer sim quando é criança, quando é adolescente, quando é jovem, quando é adulto e assim vai. E não ser treinado, não ser ensinado a caramba, o que você está querendo agora, mas você não pode ter? Ou o que você está querendo agora e que a gente pode mudar um pouquinho e cuidar de você, né, nesse momento. E aí eu remeto a outras coisas, né? O quanto que, sendo cuidadores, a gente pode estimular em crianças, né, em jovens e adolescentes, o processo de autocuidado. E isso é o tema do nosso episódio hoje, né? Por que é tão importante estimular no outro? E aí no outro cabe sendo filho, sendo filha, sendo amigo ou amiga, sendo companheiro ou companheira, sendo colega de trabalho, gente. E por isso que, assim, né, na hora que eu estava fazendo a introdução, eu quis ressaltar o quanto que esse é um espaço muito gostoso na minha vida, na nossa vida, a gente tem falado isso muito, né? Porque a gente está trabalhando também com o autocuidado, estimulando o autocuidado uma da outra, e o processo de trabalho fica totalmente diferente, né? Muito diferente. Viabiliza o próprio trabalho quando a gente estimula o autocuidado uma da outra. E falando nisso, gente, está totalmente conectado com falar de autocuidado, é falar de saúde mental. Super. Então, cabe muito a gente tá dando acesso, como Marcela estava falando no outro episódio, né? Dar acesso à saúde mental é também olhar para, caramba, nas nossas relações, na relação com os outros, caber se cuidar psicologicamente, né? Se cuidar mentalmente. Nada vale mais que isso, né? Assim, às vezes o custo é alto pra gente manter a saúde mental ali em dia, o autocuidado em dia. Mas o custo é muito, muito mais alto quando a gente não consegue pensar em saúde mental. Não só nossa, no nosso trabalho, no dia a dia, etc. E, né, como psicólogas, a gente sabe o quanto isso impacta na vida das pessoas. A gente mencionou no outro episódio, né? A importância do sono, da alimentação, não sei o que, das necessidades básicas. Gente, uma noite mal dormida. Alguém que não pode ou não consegue, ou enfim, tem uma série de dificuldades para se alimentar. Isso pode desenvolver uma série, inclusive, de transtornos psicológicos e comportamentais e de saúde. Sabe assim? Exato, eu acho que mais do que isso é a gente pensar em prevenção. Que a gente normalmente está apagando incêndios, né? A gente só A gente, para... como psicóloga, psicóloga principalmente. Trabalhamos com isso. Mas assim, parece que as pessoas também só dão atenção na hora que tá incendiando. É isso que eu tava querendo dizer. Normalmente a gente só olha quando tá assim, passou 1000 vezes do limite. Quantas pessoas vocês já atenderam, não precisam dizer, claro, mas que já disseram assim, nossa, já fiz isso, aquilo, fui ali, fiz não sei o que, falei com não sei quem, tentei isso, aquilo, mas agora eu vim pra terapia. O último recurso. É o último recurso, exato. Nada tá dando tão certo. Já viajei, já fiz isso, já fiz aquilo. Sim, tudo, de tudo, já ouvi de tudo. E assim, não é só na terapia que a gente alcança isso, né? Eu acho que é mais importante a gente desenvolver isso na nossa vida, né? Claro que a terapia vai ser um grande auxílio para isso, pode ser um grande auxílio. Personalizado. Né? Principalmente para quem não teve as condições, as possibilidades de desenvolver isso. Apesar de não ser acessível para todo mundo a terapia, né, gente? Exato. Então, assim, por isso que é importante a gente olhar e começar a identificar esses sinais antes. Porque o corpo dá sinais o tempo todo pra gente. Do que tá legal e do que não tá legal. Vamos se conectar com a gente. Vamos se conectar. Tô sentindo uma dor estranha, vou ignorar? Vamos olhar pra ela. Peraí, isso aqui tá esquisito.
Vamos investigar? Entende? Ou então, cara, eu não tô confortável nesse espaço. Tô me sentindo cansada. Nossa, eu faço tudo, mas eu acordo cansada. Acordar cansado? Pera, tem algo aí que não tá indo bem, entende? Então, por que que a gente ignora tanto esses sinais o tempo todo? Prender o choro. Prender o choro. Gente, assim, nossa, o quanto que prender choros faz muito mal. Quanta gente, eu fui uma dessas, Eu que também. ouviu assim, Não, tipo, engole o choro, Essa é a minha engole o história. choro. Engole o choro. Exatamente. Quer chorar com gosto? Agora eu vou te dar motivo pra chorar mesmo. É isso. Peraí. Exato. É isso. Eu fui essa criança também. E a gente tá o junto. Não, exato. E como que a gente acaba reproduzindo, né, Muito. gente? O que em algum momento foi feito com a gente lá atrás, às vezes, né, lá bem atrás, na infância, e a gente acaba mantendo um padrão, né? De, não, deixa eu engolir o choro, então, aguenta mais um pouquinho nesse lugar, ou então, nossa, você tá reclamando à toa. Cara, tu tá reclamando muito à toa. Olha só, você tem tudo. E caramba, mas tá faltando isso aqui. É moda agora, né? Apesar de tudo, você precisa sentir e expressar gratidão o tempo Né? inteiro. Gratiluz. Gratiluz. E assim, é tão invalidante, né? Porque assim, Invalidante, essa é a palavra. tá, então o que eu tô sentindo tá errado. O que eu faço com isso? Então, eu ignoro, né? Então, realmente, a gente é ensinado a não olhar para os sinais. Sou ensinado- inadequada. Sou inadequada, isso eu não posso sentir, eu não posso estar pensando sobre isso, então, pera, vamos ignorar. Vamos pro próximo O passo. padrão da felicidade a qualquer custo. Né? Exato. Temos que estar bem. Temos que agradecer o que temos. O tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. E aí, Marcela tava falando em prevenção, né, gente? E Jéssica também tava falando sobre a terapia não ter acesso fácil para todo mundo. Mas olha só, estamos num momento em que a gente tem diferentes recursos, ainda bem. A internet também não é todo mundo que tem acesso à internet, obviamente. Mas olha só, a gente está construindo aqui esse projeto do podcast para trazer também possibilidades da gente democratizar um pouco mais conteúdos em que não chegaria para todo mundo de forma gratuita, vamos dizer assim, né? A gente está no YouTube, a gente está no Spotify, que você pode ter acesso a todo esse conteúdo de forma gratuita. Então, eu tô querendo entrar num lugar que é possível a gente ter acesso, vocês terem acesso a gente e a gente ter acesso a vocês, sem necessariamente a gente estar colado um no outro, sem a gente se conhecer necessariamente. O alcance disso aqui é muito maior do que a gente poderia há um tempo atrás, ou até mesmo no nosso trabalho, né? Nem todo mundo que está ouvindo a gente nem tem tempo para estar perto de todo mundo, né? Então a gente está falando de prevenção também, né? E a gente está falando em alcance, em acesso de forma maior. Que bom poder fazer isso com vocês, meninas, vocês também valorizarem isso também, né? Então, o processo de autocuidado e voltando, né, em pensar no autocuidado, a importância do autocuidado para outras pessoas, é isso. É lembrar que a gente também está cuidando da gente, né? Como eu queria ter o consultório mais desafogado, né? Ou então ter pessoas muito melhor cuidadas quando chegam aqui, né? Para a gente atender. Como seria muito melhor trabalhar, por exemplo, a melhoria da vida, né? Ao invés de falar de cuidados tão básicos. O que mais, gente? Eu acho que também vale a gente falar de um ponto que bom, voltando também lá no início do episódio, né? Eu falei sobre como às vezes impacta em mim quando outras pessoas que eu tento estimular o autocuidado, ou que são importantes pra mim, enfim, ou até pessoas que, na relação de trabalho, pessoas que eu atendo e tudo, e não se engajam nisso, ou não conseguem, né, praticar o autocuidado, o quanto eu me sinto impotente, assim, né? Tipo, cara, eu tô vendo aquela pessoa fazendo isso, deixando de fazer aquilo, e eu tô vendo consequências disso, mesmo que aquela pessoa esteja vendo consequências. Às vezes você não tem um repertório, não tem. Como é que eu vou dizer?
o tempo, ou a autoobservação de falar, tá, realmente, eu preciso fazer alguma coisa, e eu fico aqui incomodadíssima. Eu queria que essa pessoa estivesse bem, se cuidando e tal. E eu me sinto muito assim, não sei se é assim com vocês também, sabe? Muito. Eu compartilho muito disso, né? Na vida pessoal, né? Nossa, eu queria tanto dar acesso para algumas pessoas, né? Principalmente quem a gente ama, né? Eu queria tanto dar um pouco mais de repertório, dar ou ensinar. Mas aí a impotência, como Jéssica tá colocando, né? O quanto que a gente se vê impotente em ver alguém sofrendo sem repertório e às vezes é perceber que é só a jornada do outro. E a gente precisa olhar para nossa impotência e cuidar da gente nesse momento. Em cuidar da gente no momento de sofrimento, em ver o outro sofrendo. É isso. E aí entra a compaixão e a autocompaixão, que a gente também falou nos outros episódios. Mas é reconhecer o sofrimento do outro, reconhecer o nosso sofrimento e o que a gente pode fazer nesse momento de sofrimento. Tanto nosso quanto do outro. Porque às vezes é só, experienciar junto com o outro uma dificuldade. É olhar para o outro na sua experiência, sem querer dar respostas, resoluções o tempo todo. É olhar para o outro. E tá junto, né? Tá junto. Às vezes, o ensinar sobre autocuidado com as outras pessoas que a gente ama é só estar com. Presença, né? Presença. E detalhe, né? Eu tô falando aqui o só estar com. E não é só, gente. Isso é muita coisa. Às vezes é suficiente. Suficiente, às vezes pode ser muita coisa e difícil pra gente. Sim. Mas tá muito longe de ser só, tá? Tá muito longe de ser só. Quantas coisas profundas. Espero que tenha tocado muito vocês aí do outro lado também. Vocês estão lembrando de mais algum link, alguma coisa, gente? Acho que por enquanto não. Queria lembrar uma coisa, tá? Que eu fico às vezes incomodada. É que nada do que a gente tá falando aqui nasceu na nossa cabeça, gente. A gente tá falando de terapia de aceitação e compromisso. A gente tá falando de psicoterapia analítica funcional. A gente tá falando de compaixão e autocompaixão. Tem diversas pessoas que a gente estuda, que a gente lê, que a gente aprende. E que eles merecem muito ter um destaque aqui, tá bom? Obrigada, meninas. Antes de acabar, eu queria só sugerir, né, um ponto de continuidade para afrouxar esses nós, né? Então fica aqui uma sugestão minha, que é que a gente olhe para as nossas relações nesse período, a partir desse momento que a gente está aqui, que você olhe para alguém, escolha alguém que convive com você, convive mesmo na sua rotina, e comece a incentivar algum processo, algum comportamento de autocuidado com alguém, com essa pessoa que você escolheu, né? Combine algo juntos com essa pessoa que você escolheu e pergunte sobre um momento de autocuidado que essa pessoa teve com você. Será que na história de vocês isso já aconteceu? Você já pode ajudar alguém num processo dessa pessoa cuidar dela mesma? E ouça como foi a experiência dele ou dela de uma forma conectada, como estávamos falando aqui, né? Esteja presente dentro das limitações dessa pessoa, das possibilidades, das dificuldades. Só esteja com essa pessoa, ouvindo essa pessoa. E temos um lembrete. Na verdade, um convite. De novo, a gente vai lembrar vocês de vez em quando. Em dezembro, olha. Daí eu falo, em novembro, teremos um evento em Brasília presencial Entre Nós, que é um evento, um encontro de desenvolvimento de você com o mundo para movimentos extraordinários. A Marcela vai lembrar a gente para quem é o evento. Qualquer pessoa maior de idade que está disposta a direcionar a vida para coragem, com flexibilidade, consciência e conexão. E eu acho que tem tudo a ver com o que a gente anda compartilhando aqui com vocês. É isso, gente. Estamos encerrando, então, esse episódio.
Quer falar alguma Não. coisa, Jéssica? Não, eu ia encerrar também. É isso, gente. Na real, é o fim de mais um episódio do podcast Nós na Real. Sejam bem-vindos aos próximos. E fiquem ligados que tem mais episódios desse bloco de autocuidado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora conta pra gente, na real, você gostou desse episódio? O que você costurou por aí? Quer ajudar no próximo? É só falar com a gente pelas redes sociais. Até lá!